todos da Rádio Nova Aliança, a rádio que tem a sintonia da esperança. Esse é o programa da Comissão de Justiça e Paz de Brasília, que nós chamamos de Igreja Viva, a igreja que vai ao encontro das pessoas, que acolhe as pessoas. Essa igreja viva que nos faz alargar as estacas das nossas tendas, né? Para acolher mais, para ajudar mais. Hoje nós estamos recebendo o Rodrigo Amaral, que ele é presidente eleito do Movimento Eureka de Brasília para os próximos 3 anos. E o Movimento Eureka é um movimento que nasceu há mais de 50 anos, aqui em Brasília, e que tem feito muito pela Igreja de Brasília e tem acolhido muitas pessoas e realizados muitos feitos. Eu quero dar as boas-vindas ao Rodrigo. Esse programa vai ao ar na Rádio Nova Aliança e também nas redes sociais da Comissão Justiça e Paz. Seja bem-vindo, Rodrigo. A palavra é sua. Eu quero que você se apresente, fale um pouco do nosso movimento Eureka de Brasília, que eu também faço parte, certo? Então, a palavra é sua. Bom dia, Jovita. Bom dia a todos os nossos ouvintes, todos que irão assistir esse momento aqui oportuno para a gente poder conversar sobre as ações da nossa igreja em Brasília, não é? Primeiro, me apresentar, eu me chamo Rodrigo Amaral, eu sou casado com a Clarissa, tenho 2 filhos, o João Paulo e a Maria Flor, sou eurequista também, né? E assim como a Jovita me apresentou, eu fui agora eleito junto com outros 6 diretores para cumprir essa belíssima missão de ser os olhos, os ouvidos e a boca da comunidade do Movimento Eureka, não é? Então a gente foi eleito ano passado, eu já fazia parte da comissão da diretoria da antiga gestão, e dei o meu sim aí a Jesus Cristo, nosso Deus, para que a gente possa continuar perseverando aí nessa missão tão grandiosa que é de fazer a evangelização das famílias, não é? Então, Jovita, assim como você já falou, o Movimento Eureka ele já foi instituído em Brasília há mais de 50 anos, né? O nosso mentor espiritual, nosso primeiro diretor espiritual, Dom Ávila, à época, Fundador, né? fundador do Movimento Eureka. À época, ele foi, lá em 1972, ele foi, assim, motivado por um momento de muita luz, de muita procura por alguns jovens que naquele momento estavam buscando alguns grupos para fazer encontros, né, para poder rezar em comunidade. E Grupo a partir sedento, desse né? Um grupo grupo, sedento de Deus. e nesse momento é que foi criado, junto com a irmã Graciliana, Dom Ávila e a irmã Graciliana criaram o Movimento Eureka de Brasília, desde 1972, né? O nosso principal carisma, Jovita, é a evangelização de famílias, né? Então, durante todo esse tempo, nosso objetivo estatutário, lembrando que nós somos um movimento ligado à Arquidiocese de Brasília, né? Ligado diretamente ao nosso grande pastor, nosso arcebispo de Brasília, Dom Paulo. E nesse momento a gente evangeliza famílias, né? Então nós fazemos alguns retiros durante o ano. Nossa agenda ela é totalmente focada para realizar retiros. Então nós fazemos retiros desde criança, pequenininhos, que a gente intitula isso como Eurequinha. Geralmente ele ocorre lá por volta de novembro, dezembro. A procura é grande, né? Ano passado a gente conseguiu fazer um encontro com mais de 50 crianças. Nós fazemos também 2 encontros para jovens e adolescentes entre 13 e 17 anos. Então, agora para o primeiro semestre já está marcado no dia 10, 11 e 12 de abril, o primeiro martelinho. Esse encontro para os jovens, ele se chama martelinho. Então, agora, entre 15 e 17 anos, para jovens de 15 a 17 anos, nós vamos fazer no dia 10, 11 e 12 de abril o primeiro martelinho. E no segundo semestre nós vamos fazer o segundo martelinho, de 13 a 15 anos também. Rodrigo, só uma pausa aí. Me fala do martelinho. Por que esse nome? E
O Eureka não chegou com o martelinho. O martelinho nasceu, ele é fruto do Eureka, né? Filho do Eureka. Me fala um pouco desse encontro que tem encantado os jovens. Ótimo, Jovito. Olha só, é, além desses dois grupos que eu falei, né, de crianças e jovens, o mote inicial lá no começo foi fazer evangelização de adultos. E aí nós continuamos fazendo. Esse é o grande mote também dentro do grupo de evangelização de famílias. Então ainda nós fazemos encontros masculino e feminino separado. E dentro desse contexto desse encontro, eu não vou dar muito spoiler, não, mas eu vou explicar brevemente. Dentro desse encontro, há momentos oportunos de reflexão, de intimidade com Jesus Cristo. E esses momentos são chamados martelos. Então, nada mais justo do que a gente aproveitar esse nome. Eu não sei, eu te confesso que eu não sei quem teve essa ideia de transformar os martelos desse mote dos cursos adultos para o martelinho, para sendo esse encontro mais individual com a presença de Deus para os jovens. Mas esse significado da palavra martelinho vem desse momento oportuno do encontro com os jovens. E também o martelinho veio a partir do anseio dos primeiros eurequistas, que já começaram a casar, já começaram a ter filhos, de trazer os seus filhos também para o movimento da igreja. E vendo que tinham poucos espaços dentro da Arquidiocese de Brasília que cumpriam esse objetivo, bem, se decidiu também, dentro do movimento Eureka, trazer os jovens para esse momento de evangelização. Então, se uniu o útil, agradável dentro da vontade de Deus, e a escolha do nome também é muito oportuno, né? A escolha do nome é muito oportuno por aquilo que já era vivido pela comunidade, pelos eurequistas, né? Esse é o nome, Martelinho. Eu acho lindo. Porque também o lema do movimento Eureka, né? Eu que fiz o 24º Eureka, eu fiz o Eureka há mais de 40 anos, é assim, no retinir do martelo, a voz suave e exigente de Cristo. Porque Cristo é exigente. Ele nos convida para segui-lo, e a gente fala sim, mas aí ele é exigente. Ele é exigente com quem se propõe a segui-lo, né? Ele, ele fala que a gente tem que amar os inimigos. Ele fala que a gente tem que dar comida para quem tem fome. E isso também é uma das ações do Eureka, né? Isso aí, Jovita. Assim, no sentido de, de evangelizar também de outras formas, né? Ele vai sair. O Eureka, durante a pandemia do Covid, sentiu assim uma vontade muito forte por meio de algumas pessoas que estavam naquele momento, perseverando naquele momento de dor, né, como um todo, do mundo como um todo, em levar comida, fornecer refeições para aquelas pessoas que estavam em situação de insegurança alimentar na rua, né? Então, a partir de um grupo específico, foi se conquistando um espaço, conseguindo arrecadações, e a gente criou dois grupos, duas pastorais da fome, que hoje perseveram desde o momento do Covid. Elas se chamam Pastoral Irmã Dulce, que fornece refeições às quarta-feiras, fornecendo mais de 70 refeições toda quarta-feira, e também a Pastoral Panelas de São José, que fornece aos sábados aproximadamente 200 refeições. O bom disso tudo, Jovita, que eu vejo com grande felicidade, isso que eu vou te falar, é que a gente vive da providência lá no Da Movimento Eureka, né? providência. Então, assim, dito isso, olha que lindo. Nós nunca deixamos de fazer refeição em nem um sábado desde que a gente iniciou os trabalhos. E isso, É a pessoal, assim, multiplicação dos pães. tem dia que a gente sai, isso já até aconteceu, assim, esses testemunhos. A gente sai com poucas marmitas, quando a gente vê, tá sobrando marmita dentro da caixa e procurando gente na rua. Então, é o nosso Panelas e a nossa Irmã Dulce, com certeza, eles São José e Irmã Dulce nos agraciando aí. E quando a gente fala, Rodrigo, você falando assim, que o movimento também evangeliza, e essa semana eu ouvi de um pastor evangélico, ele falando dessa questão, né? Que havia críticas das pessoas darem a comida. Ah, mas aí você está alimentando pessoas que não querem trabalhar. Aí ele falou assim, algo que me tocou. Ele falou assim, não.
Isso é evangelizar. Por quê? Às vezes as pessoas estão lá pedindo a Deus uma forma dele comer, está com fome, e ele está pedindo a Deus. E essa ação, ela vem em resposta à oração dessa pessoa, dessas pessoas que estão na rua, que, que, que não sabe se vai comer ou não. Né? Então, essa evangelização é, através dessa comida abençoada, ela vem trazer a resposta daquela pessoa que estava pedindo a Deus uma, né, para matar a fome. Muito É isso, interessante. Jovita. Assim, eu sou nutricionista de profissão, né? E eu Ah, trabalho muito com política pública em relação a isso. E existe um conceito muito forte dentro das políticas públicas que se chama insegurança alimentar. segurança Insegurança alimentar alimentar. é um conceito que traz um aspecto muito mais amplo do que somente fome, mas sim sobre a falta de acesso ao alimento. Então, se por algum momento aquele indivíduo que está na rua, que está precisando de um alimento, sentiu uma insegurança em conquistar, em acessar o alimento, esse indivíduo ele tem o seu direito corrompido. Então, nada Sim, mais justo do que esses movimentos, a exemplo nosso, né, fornecer esse tipo de refeição, né? E como nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou e já falou, né? Então, assim, dê com a mão direita, sem olhar, sem se vangloriar daquilo que você está dando, não mostre para ninguém e faça aquilo que tem que ser feito, né? Então, assim, eu vejo com muitos bons olhos o que a gente faz no Panela de São José. E acho que ainda é pouco. Para falar a minha verdade, tem muito mais gente precisando de comida na rua do que a gente imagina, do que a gente pensa que dentro do nosso senso comum, né? eu tenho certeza disso. Agora, além disso, do martelinho, a, tem o encontro do jovem adulto, né, do adulto, também, e das crianças. Esses encontros, você poderia, já tem as datas, tanto do Já, martelinho, né, para a gente também convidar as pessoas que estão nos assistindo. chegou uma hora boa agora, já vi? Então, olha só. Então, assim, nós já temos o nosso Ah, calendário já está fechado para o ano de 2026, todo organizado. Então, eu vou pegar minha colinha aqui e vou falar para vocês as datas que vão ocorrer os encontros, tá bom? Então, olha só, a gente inicia os nossos encontros agora em abril, como eu disse, nos dias 10, 11 e 12 de abril, a gente fazendo o 41º martelinho para jovens de 15 a 17 anos. Logo em seguida, em maio, a gente realiza o 89º Eureka masculino. 89º é o famoso 89. Então, nós já tivemos outros 88 encontros com o público masculino. Então, nos dias 29, 30 e 31 de maio, a gente realiza o encontro masculino. Na sequência, em agosto, depois das férias, nós vamos realizar no dia 21, 22 e 23 de agosto o 92º Eureka Feminino. 92º significa 92. Nós já fizemos outros 92. 91 antes. Logo em seguida, em setembro, no dia 18, 19 e 20, nós fazemos um encontro que se chama Eurecão, que é para todos os eurequistas que já foram, que já fizeram o curso, que vai acontecer no dia Isso. 18, Aí 19 para e os 20, jovens, é para os jovens e para os adultos. para todos os eurequistas, martelistas e os mais velhos. Logo em sequência, em outubro, no dia 30, 31 de outubro e 1º de novembro, nós iremos realizar o 42º martelinho, que é de jovens de 13 a 15 anos. E fechando o ano, no dia 28 de novembro, nós vamos fazer o Eurequinha, que é esse para crianças. Então, o nosso calendário já está aí já organizado, já para a gente já começar a se organizar como um todo. Vale a pena dizer também, Jovita, assim, Ah, que inspirado nesse carisma que a gente tem e num sentido de necessidade de sustentabilidade até do próprio movimento, né? O movimento ele vive, como eu disse, das providências, por meio de dizimistas, por meio da missa, nossa principal
evento que nós temos, assim, é a nossa missa, que ocorre todo sábado, às 17 horas, na sede do Movimento Eureka, que fica na 906 Norte, né? Isso, muito bom saber o É endereço, o né? ápice, é o ápice do nosso movimento, que é a nossa celebração da missa, que ocorre, e já é a liturgia de domingo, né? Isso é bom, Isso. isso é bom deixar claro para todo mundo. Então, nesse sentido, pensando ainda nas questões até de continuidade das ações, nós realizamos alguns eventos durante o ano, né? E eu já Bacana, vou aproveitar bacana. aqui, se você me permite, para poder convidar Claro, todos que estão aqui nos assistindo, nos ouvindo, a participar do nosso primeiro evento, que vai acontecer agora no dia 8 de fevereiro. É o famoso churrasco do Movimento Eureka. Dizem as boas línguas, e eu me atrevo a concordar com eles, que é o melhor churrasco de Brasília. É um churrasco com acompanhamento eu sou delicioso. testemunha, eu sou testemunha. Isso. É um churrasco com carnes selecionadas. Eu vou adiantar. Nós só temos um churrasco de picanha. Olha que lindo. Onde que você vai que você paga picanha? Os ingressos custam R$ 60, já estão à venda na sede do Movimento Eureka, mas quem quiser pode chegar lá na hora e comprar na hora, levar a família. Eu convido muitos meus amigos que não fazem parte da igreja ainda, se Deus quiser, para eles poderem ir lá, chega lá, faz uma marmitinha, fica um pouquinho, convive com a gente, convive o espaço, conhece a comunidade, né? É um almoço de domingo, um almoço super familiar, tem um acompanhamento gostoso, pessoas bacanas, Deus está lá conosco, Jesus está lá conosco, e ele vai acontecer no dia 8 de fevereiro, nosso primeiro evento. Eu queria convidar todos vocês que estão escutando aí poder participar, começar esse ano aí com os dois pés, né? Dois Iniciar pés. o ano com os dois pés Com para os que a dois gente possa. pés, com o corpo e com a alma. Amém. Íntegro, íntegro, né? E além disso, Jovitos, só continuando aqui rapidamente, em junho nós temos a nossa festa da padroeira, é uma festa já famosa em Brasília, né? Que ela vai acontecer no dia 26 e 27 de junho. Ela acontece também lá na sede do movimento. Barraquinha de comida gostosa, bebida gelada, música Também boa, sou testemunha que a festa é maravilhosa. ambiente familiar, só o que tem de bom lá, né? Pronto, fiz o meu merchan, Jovita, aqui do movimento. Tá certo. Agora também, dentro da área da espiritualidade, o Movimento Eureka também é responsável por um dia de adoração lá na Paróquia Santíssimo Sacramento e também tem adoração na sede do movimento, né? Como é que é Isso. essa parte espiritual para quem não está dentro dos encontros, para a gente reforçar a nossa fé? Ótimo, Jovita. Bem, primeiro vale a pena, eu não disse isso, né? Primeiro vale a pena dizer que o movimento Eureka, ele tem um diretor espiritual, né? Ele tem um sacerdote que acompanha o movimento Eureka. E esse sacerdote ele é indicado pelo nosso arcebispo, né? Então, Isso. hoje nós temos o nosso diretor espiritual, o padre Vanja Korkovic, ele é croata, que nesse momento ele está curtindo suas merecidas férias, seu descanso, com os papais lá na Croácia. Maravilha. Mas indo ao encontro da sua pergunta, Jovita, nós somos responsável lá na 606 Norte, lá na igreja que tem adoração contínua, nós somos Lá no responsáveis Santíssimo Sacramento, né? pelo É sacramento. 606 Sul, Sul, corrigindo aí. perdão, foi para a Asa Norte. Lá na 606 Sul, a gente é responsável todo dia 26, das 20 às 22 horas, por conduzir a adoração naquele momento. Então, nós acabamos de fazer isso, né? Nessa semana agora, Isso, nós, foi. segunda-feira, nós estivemos lá. E é um grupo, é legal de ver, porque é um grupo muito legal que vai, né? Você vê eurequistas, você vê novos eurequistas, você vê martelistas, filhos de eurequistas, você vê a comunidade que já frequenta aquele lugar. Então, a gente vai lá adorar nosso Senhor Jesus Cristo, da melhor forma possível, né? Fora isso, nós temos uma adoração também que acontece no Movimento Eureka. Uma adoração que começa às 8 horas da manhã, ela se encerra às 10 da noite. Ela acontece, daqui a pouquinho eu vou passar a data para você certinho, mas ela A primeira acontece sexta-feira, né?
todas as Feira, primeiras exatamente. sextas-feiras do mês, que é o Isso dia do aí. Sagrado E Coração. aí essa adoração ela acontece durante todo o dia e aí os eurequistas vão se movimentando, vão criando uma escala para fazer uma adoração ali durante todo o dia, né? Essas são graças, né, que Jesus nos permite ali por meio do movimento de cada vez mais como comunidade estar perto dele. Tá? E a padroeira, me fale um pouco da padroeira, Rodrigo, para as pessoas conhecerem e se encantarem mais com o movimento Eureka. A gente tem a nossa queridíssima padroeira, né, que é Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, aquela que intercede na nossa missão, do nosso movimento, que está sempre conosco, qual a gente ora sempre, pede sempre para que ela esteja à frente de todas as decisões da comunidade como um todo, da diretoria. Ela nos acompanha diariamente em todas as orações, em todos os eventos, em tudo aquilo que o movimento Eureka se propõe a fazer. Com certeza, todos nós pedimos a intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né? Ela está sempre conosco lá no movimento. E às quartas-feiras tem um momento especial para rezar, né? Junto com a Nossa Senhora, Isso, toda quarta-feira nós fazemos a nossa novena perpétua, que ela novena acontece, perpétua. ela se inicia às 19 horas lá no Movimento Eureka, né? Inclusive já queria convidar todos aqui que estão também nos escutando para poder participar dessa novena. Então, toda quarta-feira ela acontece. Lá na nossa capelinha, nós temos uma capela dentro do movimento, então, dentro daquele ambiente abençoado e sagrado, nós fazemos a nossa novena perpétua de Nossa Senhora. Maravilha é poder participar. Eu quero dar um testemunho, Rodrigo, porque eu estou no movimento Eureka há mais de 40 anos, né? Que viram os meus filhos nascerem. Não, quando eu fui para lá eu já tinha filho. Mas crescerem, né? Junto com a maioria. Viram os meus filhos casarem, viram os meus filhos terem filhos. E agora eu já sou bisavó, já nasceu. Então já estou na terceira geração dentro do movimento Eureka. E eu vivi um momento assim, de um deserto muito grande, né? Que foi a doença da minha filha teve câncer, depois Deus a levou, e eu tive um apoio sobrenatural do Movimento Eureka, minha comunidade. E foi muito bom, porque eu sentia a força da oração me sustentando, porque às vezes a gente Deus leva o nosso pai, nossa mãe, o irmão, mas nada é comparável com a dor da perda do filho. E eu me sustentei no movimento Eureka. Amém. Amém, Ju. Então, eu convido as pessoas também a participar do movimento, porque lá a gente cuida das pessoas, a gente tem amizades, a gente tem amigos de verdade e pessoas que se importam com a gente, né? Amém, Ju. Eu já escutei um sacerdote falando uma vez e tomo aqui a liberdade de repetir o que ele falou. A conquista da santidade é mais justa, ela é mais. O caminho ele é menos tortuoso quando a gente anda em caixinha, quando a gente anda igual um Comunidade. cachorro. É, Então, viver em comunidade é aprender a exercer o perdão, é aprender a exercer a caridade, é aprender a exercer o sentido de olhar para o outro com empatia, nas dores do outro, nas dificuldades do outro, na felicidade do outro. Então exatamente. é uma experiência de vida viver em comunidade, né? Lembrando que nós não somos uma comunidade de vida, né? Ninguém Não, vive, nós somos uma comunidade aberta. Cada um tem as suas pastorais que servem também, os eurequistas servem, mas se encontram para poder ter uma dinâmica de oração junto, de caminhada junto, de busca da santidade junto, e principalmente em torno de tudo isso não caminhar só na alegria, né? Porque se nossa vida fosse só de alegria, estava tão fácil, não é, Jovita? então, mas assim, Deus coloca, né? Eu fico imaginando a inspiração do Espírito Santo que Dom Ávila teve naquele momento para acolher aqueles jovens sedentos de Deus
e ele criou o movimento Eureka, né? A gente precisa é, mostrar isso para nossa comunidade de Brasília, que, que existe esse movimento e que está em muito movimento, né? Ele não está parado, né? Não está mesmo. Então, Rodrigo, eu quero também te agradecer pela oportunidade de você trazer um pouco da vivência e da história do movimento Eureka, um movimento que é muito caro para mim, que ele é muito querido de Deus, né? Porque nada é, acontece há tantos anos se não for uma obra de Deus. Então, a Eureka é uma obra de Deus. E Amém. nós estamos aqui já chegando nos finais. Daqui a pouco nós teremos a nossa biblista, a Simone Furquim, dando a palavra de hoje para nós, no nosso programa. Também teremos o nosso querido Dom Paulo, nosso arcebispo, e vai trazer também a sua palavra de pastor, né? Nesse programa que vai ao ar na Rádio Nova Aliança, a frequência da esperança. E hoje nós trouxemos aqui o Rodrigo Amaral, presidente do Movimento Eureka. Eu passo para você, Rodrigo, para fazer as suas considerações finais e, né, falar o que você quiser, deixar a última mensagem. Pessoal, assim, primeiro, Jovita, primeiro agradecer o convite, primeiro agradecer a oportunidade de estar nesse espaço aqui, trazendo um pouco da obra de nosso Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas, como ela se materializa no dia a dia, como ela se materializa no decorrer dos anos, não é? E o Movimento Eureka de Brasília é uma prova viva disso, da perseverança, né? De como nosso Senhor Jesus Cristo, ele se traduz a todo momento por meio das obras dele, por mais dificultoso, por mais tortuoso que seja, o movimento ainda permanece nas mãos de muitos que lá estão para poder lutar por esse movimento. Agradecer esse espaço aqui da Igreja Viva, esse espaço Igreja Viva, para que a gente pudesse trocar essa ideia, conversar um pouco mais sobre essa obra e rogar para que Nossa Senhora do Perpétuo Socorro continue abençoando sua vida, a vida do Movimento Eureka e a vida de todos esses ouvintes que vão nos escutar aqui, tá bom? Tá Paz de Cristo certo. a A paz todos. de Cristo. E lembrando, Rodrigo, que Eureka é vida a buscar, E tá Eureka faz certo? a gente se encontrar. A Eureka faz a gente se encontrar, então vamos todos nos encontrar no Eureka no próxima churrasco, né? E em Dia outros 8 encontros também. Dia 8 de de fevereiro. fevereiro. Muito bem. É isso. Um Muito abraço obrigada para a você todos. e com Deus. Amém. Olá, ouvintes. A leitura do Evangelho de hoje é Marcos, capítulo 6, de 30 a 34. Este texto marca o início da narrativa da multiplicação dos pães e dos peixes, introduzindo o grande relato do banquete que gera vida, que alimenta não apenas o corpo, mas também a alma do povo no deserto. O Evangelho toca nossos corações ao revelar o sentimento de Jesus. Ao descer do barco, Jesus viu a grande multidão e ficou tomado de compaixão por eles, pois estavam como ovelhas sem pastor. Diante dessa realidade, Jesus não permanece indiferente. Ele ensina, anuncia o Evangelho, a boa notícia que gera esperança e vida nova, vida de fraternidade, solidariedade, vida de compaixão pelo outro, pela outra. Esse olhar compassivo de Deus também nos é revelado no livro do Êxodo. Eu vi a miséria do meu povo, ouvi o seu clamor. A compaixão, na tradição bíblica, é um sentimento profundo. A palavra vem do hebraico e remete ao útero, às entranhas. Trata-se de um amor visceral, comparável ao amor materno. Jesus vê, ouve e se comove nas entranhas diante da multidão. Essa compaixão orienta toda a sua missão. É profundamente teológica a imagem do bom pastor, conforme o Salmo 22. A figura do pastor expressa, antes de tudo, o cuidado,
cuidar da vida em todas as suas dimensões, seja física, espiritual, social e afetiva. O pastor verdadeiro não explora, não abandona, não dispersa. Ele protege, ele conduz e alimenta. Ao longo dos 3 anos de sua vida pública, Jesus formou novos pastores e pastoras, seus discípulos e discípulas, para reunir as ovelhas dispersas e anunciar a boa nova. Eles se tornaram curadores pela palavra, capazes de restaurar o corpo e a alma. Jesus peregrina por regiões marcadas pela exclusão e pela marginalização. Encontra pessoas famintas de pão, de saúde e, sobretudo, de dignidade. Jesus vê a miséria humana e não desvia o olhar. Ele alimenta almas feridas pela desolação e pela desesperança, provocadas por lideranças religiosas que, em vez de cuidar, excluíam e dispersavam o povo, como já denunciava o profeta Jeremias. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu rebanho. Assim, ao rezarmos hoje o Salmo 22, o Senhor é meu pastor, somos convidados e convidadas não apenas à confiança, mas também ao compromisso. Somos chamados a assumir nossa vocação cristã como pastores e pastoras que amam, cuidam e defendem a vida, unindo-nos à missão de Jesus, gerar vida plena para todos e todas. Amém. Boa nova, irmão, já chegou. Jesus Cristo nos diz conversão. Seu projeto de fraternidade vai mudar vida e coração. Então, justiça e paz se abraçarão. 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 Bem atentos à sociedade, bem comum, todos dando as mãos. Os direitos, também os deveres, respeitados por todos serão. Então, justiça e paz se abraçarão. 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 Jesus Cristo, só Ele é o caminho, plena luz a indicar direção de um mundo no amor renovado. Novo céu, nova terra virão. Então, justiça e paz se abraçarão.